Muito bem-vindos, amantes da pneumologia, para mais um episódio. Hoje a gente está começando aqui a nossa maratona em asma grave. Hoje aqui eu tô com o Homero e nosso convidado muito especial. Olá, pessoal. Hoje, para o nosso videocast, a gente trouxe um convidado muito forte na pneumologia. É o Dr. Rodrigo Atanásio. Ele é diretor clínico da unidade de vias aéreas do Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é um dos maiores nomes que a gente tem na asma no Brasil e no mundo. E é um grande prazer ter o senhor hoje, chefe. Tá, vamos começar sem o senhor, né? Mas tudo bem, né? O prazer é todo meu e menos aqui, mas a ideia aqui é só para a gente poder trocar um pouco de informações aí sobre um tema que, obviamente, eu adoro e estou aí super à disposição. Perfeito. Chefe, eu queria começar com uma pergunta que pode ser um pouco polêmica. A gente fala muito de fenótipo na asma, sobre pedir exames para fenotipar os pacientes. A gente tem que fenotipar todos os pacientes ou somente os pacientes com asma grave? Pera, esse é um ótimo ponto para a gente começar aqui. Acho que a primeira informação é a gente dizer para o pessoal assim, o que é fenótipo, né? Então, a gente usa esse conceito de fenotipar quando a gente está pegando uma característica clínica ou mesmo laboratorial do paciente, uma única informação ali dele, e essa informação ela tem um valor prognóstico, essa informação tem um valor de classificar o paciente, se ele vai ser mais grave ou mais leve, e que a gente vai poder intervir nessa característica e fazer com que o paciente mude a sua evolução. Então, um conceito clássico aqui, a gente pode falar, por exemplo, de um fenótipo em relação ao peso, de obesidade. Então, os pacientes obesos tendem a ser mais graves. E a gente pode fazer com que ele perca o peso e isso vai melhorar a evolução dele. O que ganhou muito espaço dentro da asma são os fenótipos inflamatórios, que a gente vai entender um pouquinho mais quais são as vias que acontecem naquele indivíduo, e aí a gente pode ter o eosinofílico, o alérgico, e com isso a gente conseguir tratar um pouco melhor esses pacientes. E aí, essa confusão de que a gente deve fazer isso para todo mundo ou não, isso vem um pouco da Gina, que a gente brinca que é nosso livro sagrado de tratamento da asma, mas que ela fala que a gente tem que fenotipar o paciente com asma grave. E tem que fenotipar mesmo porque a gente tem novos tratamentos, que são os biológicos, que vão agir especificamente nessa população mais grave. Mas a gente está fenotipando isso em todos os níveis da asma. Então, todo mundo que atende paciente com asma tem coisas que são primordiais. A gente não trata a asma sem saber ao que o paciente é alérgico. Então, se você pede um IgE total, se você pede o IgE específico ou prick test para saber ao que o paciente tem alergia, até para higiene ambiental, você está fenotipando, você está vendo se ele é alérgico ou não. E o hemograma é um exame que a gente pede para todo paciente. E mesmo em pacientes mais leves, fenotipar tem valor prognóstico para a gente poder ver gravidade e risco de exacerbações e como tratar esse paciente. Perfeito, chefe. Falou bastante sobre exames para pedir, né? Para a gente saber do que o paciente tem alergia, ou pedir um hemograma, né? Quais são os fenótipos, então, inflamatórios que os pacientes podem ter? Quais são os exames que o pneumologista, ou mesmo o clínico que tem bastante contato com a asma, deve pedir para poder entender qual que é o perfil daquele paciente e se isso tem uma correlação com o prognóstico, com o tratamento dos pacientes? Então, dentro dos fenótipos inflamatórios, a gente lá sempre aprendeu lá na faculdade, né, aquela inflamação TH2 clássica alérgica, e ela existe ainda, e esse é o nosso grande clássico aí de inflamação de alergia. Mas a gente ampliou um pouco essa cascata inflamatória da asma, chamando de uma inflamação T2 alta. Essa inflamação T2 alta, ela engloba essa asma alérgica, mas também uma outra via mais nova, onde aquele eosinófilo que já era presente na inflamação alérgica, ele existe em muitos pacientes, mas a gente sabe que esse eosinófilo ele pode subir por uma via que a gente chama da via inata, não alérgica. Então eu posso ter um paciente eosinofílico alérgico, eu posso ter um paciente eosinofílico não alérgico também. Então, inflamação T2 é o grande fenótipo inflamatório que a gente tem na asma hoje em dia, e ele é esse grande porque ele é o mais prevalente. Quase 80% a 90% dos pacientes, a depender das séries que a gente for olhar, vai ter esse perfil T2 elevado. E aí é importante a gente caracterizar isso com o hemograma
o eosinófilo no sangue periférico. A gente fazia isso avaliando se o paciente tem alergia à atopia, então o prick test ou IgE específico. E hoje em dia tem um exame mais novo, que é o feno, a fração exalada do óxido nítrico, que é uma forma indireta da gente poder ver essa inflamação eosinofílica dentro da via aérea do paciente. A gente sabe que cada um desses marcadores que a gente está falando tem alguma citocina, algum endótipo, alguma via molecular que vai fazer com que aquele fenômeno clínico apareça. Então, para o eosinófilo, a gente fala muito da citocina da IL-5. Para feno, a gente tem muito presente a IL-13 e para a alergia, a atopia, a IL-4. E essas 3 citocinas, IL-4, IL-13 e IL-5, são que compõem muito essas vias moleculares, o endotipo dessa inflamação que a gente vê na asma T2 alta hoje em dia. Nossa, muita coisa, né? É difícil lembrar tudo isso às vezes. Na sua prática, assim, Rodrigo, como é que você faz para escolher o paciente que tem um fenótipo que é mais alérgico ou não alérgico, ou mesmo um paciente que fez todos esses exames, o hemograma vem sem nenhum eosinófilo, o feno é baixo, ou ele não tem nenhum tipo de alergia a aeroalérgenos? Como é que você diferencia esses pacientes na sua prática? Primeiro, bem bacana a gente discutir isso, porque a gente, primeiro, parece muita coisa, e eu sempre gosto de dizer que, assim, que bom que a gente está com muita coisa, porque quanto mais a gente vai aprendendo, é que a gente vai conseguindo aprofundar e descobrindo novos tratamentos para os pacientes. E aí, parece complicado, mas na prática o que a gente faz é muito simples. Então, a gente está falando de pedir um hemograma e ver o eosinófilo do paciente, de pedir um prick test ou IgE específico para aeroalérgenos para ver a atopia. O IgE total, na verdade, a gente só pede se, na verdade, for para calcular o tratamento de alguma coisa. O importante é saber se o paciente é atópico ou não. Se você falar para mim, eu não tenho como fazer prick test ou ver IgE específico para aeroalérgenos, pergunte clinicamente. Se o paciente piora com a exposição de alguma coisa, você já vai ver ali, pelo menos clinicamente, o paciente ele é alérgico a alguma coisa. E se tiver disponível feno, mas feno realmente ainda é uma coisa que tem só em grandes centros de referência e muito mais usado em pesquisa. Mas tendo esses 2 exames, você já consegue caracterizar muito bem o paciente. Uma grande mensagem aqui é, se os exames vierem baixos ou negativos, não é para de cara a gente pegar e dizer que o paciente ele é não T2 ou que ele é neutrofílico. Por quê? Muitos dos nossos tratamentos interferem nesses biomarcadores. Então, se o paciente teve uma exacerbação isocorticoide sistêmico, isso baixa o eosinófilo. Se o paciente está usando doses altas de corticoide inalatório para o tratamento da asma, isso pode baixar a feno ou mesmo o eosinófilo do paciente. Então, a gente sempre recomenda que você repita pelo menos 2 ou até 3 vezes esses exames em momentos de não exacerbação, para você não deixar passar um paciente que ele tem essa inflamação T2 e que a gente tem vários tratamentos para isso, antes que a gente coloque na caixinha daqueles 20% que são não T2, que aí, obviamente, eu até brinco muito com isso, né? Sempre que a gente chama uma doença de não alguma coisa, é porque a gente não faz a menor ideia do que é aquilo ali. Então, a inflamação T2, a gente sabe bem como é que é e a gente trata muito bem. A não T2 ou neutrofílica é uma inflamação que a gente ainda tem muito poucas opções para o paciente com asma grave. Aí temos algumas coisas, a gente vai poder discutir isso um pouco mais adiante, mas ainda é o nosso calcanhar de Aquiles nesses pacientes. Certo. Chefe, é uma coisa que é muito frequente mesmo. A gente pega os pacientes, muitas vezes eles falam que exacerbaram algumas vezes, trazem um hemograma da exacerbação, estão com 0 eosinófilos e a gente fica na dúvida, né, se é um paciente não T2, como você disse. Uma coisa que também acontece com frequência para esses pacientes é que eles têm algumas comorbidades, você até citou a obesidade, e aí a gente fica na dúvida do paciente que tem uma asma eosinofílica e comorbidades juntos que a gente fica, será que ele tá pior por causa da comorbidade dele? Será que é porque ele tá tendo algum refluxo, alguma coisa da via aérea superior? Essas coisas se correlacionam? Será que hoje em dia a gente entende que, na verdade, as comorbidades também fazem parte desse fenótipo T2 dos pacientes? Melhor, acho que um ponto importante aqui, a gente tem algumas comorbidades que fazem parte da inflamação T2, então todo mundo sempre brincou, né? A asma, que é a bronquite, a rinite, tudo as asites,
é tudo via aérea única, né? Então, o paciente que tem asma, sobretudo asma grave, ele vai ter outras comorbidades do epitélio respiratório. Quase que universalmente eles têm rinite, quase de 30% a 40% vão ter rinocinusite crônica com polipose nasal, que é um fenótipo até mais grave desses pacientes aí depois no longo prazo. E existem outras manifestações da inflamação T2. Na pele, a dermatite atópica, no esôfago, a esofagite eosinofílica. Isso é bem interessante a gente pensar quais são as origens da doença, né? Então, a gente está falando de doenças epiteliais. E o epitélios a gente tem na via aérea, tem no estômago, no trato gastrointestinal e tem na pele. Então, são todas manifestações desse tipo de inflamação T2 em diferentes órgãos e elas vêm juntos. E muito legal quando a gente estiver falando de tratamento, que a gente sempre falou de efeito colateral e agora a gente está falando de eficácia colateral de tratamentos. Eu vou tratar minha asma grave, automaticamente meus tratamentos podem melhorar a minha rinocinusite crônica com polipose nasal. Pode melhorar a minha dermatite atópica junto, porque eu estou tratando a mesma via fisiopatológica daqueles indivíduos. Por outro lado, é a gente lembrar que comorbidades podem ser, inclusive, complicações da própria doença. Então, o paciente ele acaba ficando obeso por causa do uso excessivo de corticóide, das exacerbações. Ele pode ter esofagite eosinofílica e ter refluxo, ou mesmo o uso do corticóide dar refluxo. Então, é complicado no dia a dia, porque a gente tem que tentar separar todas essas variáveis. Muitas vezes a gente não vai conseguir separar. E isso que eu acho muito legal, uma mensagem na prática, é que a gente deixar de ficar, às vezes, preocupado com o preciosismo de dizer que é uma coisa ou outra, e entender o que o paciente está mostrando para a gente. E os biomarcadores ajudam muito nisso. Então, a gente falar de eosinófilo alto e feno alto, isso o paciente tem, é um fenótipo. Mas mais do que isso, quanto mais alto esses biomarcadores, maior a gravidade do meu paciente. Então, assim, se eu tiver um paciente que ele é obeso, com refluxo, ansiedade, depressão, tem disfunção de prega vocal, mas ele tem o diagnóstico de asma e tem um eosinófilo de 900 e um feno muito alto, não vou deixar de tratar a asma porque eu tenho que controlar todas as comorbidades. Talvez quando a gente controlar a asma grave dele, muitas das outras coisas vão melhorar automaticamente e a gente vai guiando o paciente nessa trajetória. Chefe, aí você falou sobre asma T2 alta, né? O que é asma não T2? Assim, eu sei que a gente sabe pouco, você falou, mas assim, é uma seara que até em congresso está começando a aparecer um pouco, que a gente sabe muito pouco, né? Mas o que é que a gente sabe até agora? Assim? Não, um ponto, até já tive discussões assim, muito boas que a gente ficava, né? Na verdade, tem autor que não acredita que exista asma não T2, muito pela ideia de que, na verdade, a asma não T2 é a T2 que está sendo tratada e ela não aparece. Assim, eu não concordo com isso, porque a gente tem muitas evidências, até de quando você vai fazer estudos de genética, de o que é a expressão de genes que tem, em que você tem uma subpopulação de pacientes que não ativam os mesmos genes inflamatórios dessas citocinas da L4, L5, L13, que é o típico da inflamação T2. E quando a gente pensa na imunidade como um todo, a gente tem muito a T2, que é o que a gente estava falando aqui, meio alérgica ou eosinofílica, a T1, TH1, que é muito da imunidade celular, que é mais com a resposta a vírus e algumas bactérias. E existe uma T3, que é uma TH17, que na verdade é uma via mais neutrofílica, também inata de primeira resposta, e que ela é responsiva por alguns insultos. Então, essa via que parece que tem ganhado um pouco mais força no entendimento, porque o epitélio está lá com uma barreira de qualquer forma. Então, se eu tenho um insulto na minha via aérea, eu posso responder, depois daquele meu primeiro contato das alarminas que vão desencadear uma resposta, mais o propolo T2 ou para TH17, onde eu começo a ter o neutrófilo aparecendo com mais força naqueles pacientes. Então, existe sim um paciente que tem muito neutrófilo na via aérea. A gente tem que entender se não é um paciente que já tem, às vezes, uma bronquiectasia e ele é colonizado por via aérea. Às vezes, ele foi um T2 no passado, que depois, com o tempo, essa inflamação T2 diminuiu e ele tem esse polo mais neutrofílico ao longo do tempo. E isso é um conceito que a gente até fala muito pouco, é que o paciente
ele pode mudar de fenótipos ao longo da vida. Então, ele pode ter sido um alérgico e não ser mais sensibilizado depois de um tempo. Ele pode ser um T2 e depois não ser mais um T2 ao longo do tempo. Então, por isso que é sempre importante a máxima de acompanhar, reavaliar o paciente e seguindo aí ao longo do tempo. Então, faz sentido, às vezes, refenotipar esse paciente, assim, se você acha que fez alguma mudança clínica ao longo da história dele, alguma coisa, uma parada de responsividade ao tratamento inicial, faria sentido repetir no segundo momento os biomarcadores para isso? Com certeza. E acho que muito até do nosso conceito de que, assim, que a gente tem que levar para a medicina em qualquer coisa. A gente trata o mais provável, o mais comum, ou que tem mais pistas ali naquele momento. E se não teve aquela resposta esperada que a gente tinha, a gente reavalia e tenta outra coisa. E como essas vias inflamatórias são a gente fala, é uma frasezinha clássica de asma, que a gente fala, asma é uma doença complexa e heterogênea. Complexa porque ela tem múltiplas vias inflamatórias envolvidas, e heterogênea porque nem todo paciente vai ter as mesmas vias inflamatórias que o outro paciente. Só que é um sistema redundante. Então, ele tende a ficar se auto-perpetuando. Muitas vezes você tem um paciente que ele é alérgico e eosinofílico que responde a um tratamento biológico X e não responde ao outro. Quando você vai ver, porque uma daquelas vias está mais intensa do que da outra, apesar de que no primeiro momento você não tem como saber disso. Você só vai saber disso no acompanhamento. Então, nenhum erro de começar, obviamente se tiver indicação do tratamento sem usar um remédio, e ver como é que o paciente evoluiu. Não evoluiu muito bem, refaça os exames. E às vezes alguma coisa vai dar uma pista de algo que não estava indo tão bem para você redirecionar o tratamento a partir daquele ponto que você está. Chefe, esses pacientes que têm um perfil T2 low, então, por exemplo, um paciente que em algum momento no passado ele foi T2 alto e agora ele é T2 low e está com uma dose baixa, moderada de corticóide inalatório, eles respondem conforme a gente vai aumentando o corticóide inalatório ou eles respondem menos a esse tipo de tratamento? Essa é uma pergunta muito boa. Assim, a gente tem muito pouca evidência disso na literatura. E, na verdade, assim, a gente sabe que quanto mais eosinofílico o paciente for, melhor a resposta ao corticóide inalatório, a vários outros tratamentos. Isso, inclusive, um trabalho nosso com o pessoal de Jundiaí, em etapas mais leves. Então, aquela coisa de, vale fenotipar todo paciente com asma? Sim. Pacientes na etapa 2 a 4, se ele é mais eosinofílico, ele ganha mais função pulmonar se você aumenta a dose do corticóide inalatório dele daquele que não é. Então, o corticóide inalatório, ele é mais responsivo a se o paciente tem mais eosinófilo ou não. O não T2 tende a responder menos, classicamente. Aí você diz assim, você está autorizado a não tratar um não T2 com corticóide inalatório. Esse é um dos grandes dogmas para serem respondidos, mas já tem alguns trabalhos nessa linha. Então, já tem um trabalho clássico que pegou pacientes na etapa 1 ou 2 da asma e ele era não T2 e randomizou para corticóide inalatório e tiotrópio, um anticolinérgico. E os pacientes não T2 responderam melhor ao anticolinérgico do que ao corticóide inalatório, enquanto que os T2 alto respondiam melhor ao corticóide inalatório do que ao anticolinérgico. Então, eu acho que a grande mensagem aqui é assim, ninguém está autorizado a não dar corticóide inalatório para um paciente com asma, mas se ele for um não T2, não tenho dúvidas, não é para ficar subindo dose de corticóide inalatório. Vamos pensar em drogas outras. Anticolinérgico, dá uma azitromicina 3 vezes por semana como efeito imunomodulador para esse paciente. Então, obviamente, tentar outras vias de tratamento para esse indivíduo para tentar o controle. Chefe, pensando tudo que você falou dos imunobiológicos, supondo que a gente iniciou um tratamento e que o paciente clinicamente ele teve uma resposta satisfatória, assim, eu preciso ficar angustiada de ficar olhando e seriando esses biomarcadores com expectativa, esperando o número baixar? Como que é isso? Isso é muito importante a gente lembrar que, assim, todos esses biomarcadores que a gente tem, os dados prognósticos deles, eles são baseados no paciente naive, no paciente que ainda não começou nenhum tratamento. De qualquer forma, a gente, assim, a depender de qual biológico você der, você tem que saber o que é que você está dando e o que é que você espera dos biomarcadores depois. Então, isso vai variar muito de cada cenário. Então, se eu estou no paciente que ele tem uma inflamação
eosinofílica e eu estou dando um anti-L5 para ele, eu até digo assim, repita o eosinófilo. Porque assim, se não baixou o eosinófilo, alguma coisa está muito errada. Ou ele não está tomando, ou o remédio é falso, ou ele tem um anticorpo, antidroga, mas é para baixar. O mínimo que eu espero de uma droga anti-L5 é que ele baixe o eosinófilo. Engraçado que o feno, como ele é muito mais dependente da IL-13, ele pode baixar ou ele pode subir, e isso não tem menor relação se o paciente vai ter mais ou menos exacerbação no segmento. Por outro lado, quando a gente pega o dupilumab, o receptor de L4, que também bloqueia IL-13, se não cair feno num paciente como esse, alguma coisa está muito errada. E o eosinófilo, ele também tende a baixar no longo prazo, mas no início, quando você dá um anti-L4, o L4 puxa o eosinófilo para o tecido. Se eu bloqueio esse L4, eu vou deixar o eosinófilo mais tempo no sangue. E aí eu posso inicialmente até ter uma elevação do eosinófilo, e isso não está dizendo que o paciente está piorando ou sob maior risco de exacerbação. É uma questão do efeito do tratamento, e obviamente a gente tem que saber, uma vez qual biológico você está dando, como é o comportamento esperado para cada um desses biomarcadores. Chefe, a gente falou muito de tratamento ambulatorial, né, da asma e dos fenótipos, mas a gente sabe que esses pacientes vão muito para o pronto-socorro, exacerbam. E aí saber qual que é o fenótipo desse paciente, se é um T2 ou não T2, se é um paciente que tem mais eosinófilos ou não, prediz se ele vai responder mais a corticoide, se a gente vai dar mais tempo ou menos tempo de corticoide, ou se a gente vai dar qualquer corticoide para ele? Vocês estão muito up-to-date pro meu gosto, viu? Não, eu acho que esse é o grande próximo passo, assim, paradigma que a gente está tentando dentro do tratamento da asma, que é, ou de todas as doenças de via aérea, que é personalização cada vez maior do tratamento, né? Então, aquela receita de bolo de você chegar e dizer assim, vou dar 40 miligramas de prednisona para todo paciente com asma que chegar no pronto-socorro, isso ainda é a realidade, mas a gente está tentando caminhar para essa personalização do tratamento. O que a gente quer dizendo com isso, né? Eu posso ter exacerbações que são inflamatórias da asma, como eu posso ter outras causas de exacerbação, como uma infecção bacteriana. Numa infecção bacteriana, dificilmente eu preciso do corticóide, eu preciso do corticóide muito pouquinho, por pouco tempo. Então, a gente já tem alguns trabalhos mostrando que se eu tenho na exacerbação eosinófilo mais alto, esse é o paciente que se beneficia de doses maiores e por mais tempo do corticoide sistêmico. Ninguém teve coragem ainda de não dar corticoide sistêmico para o paciente na exacerbação, mas teve um trabalho recente dividindo entre 7 dias ou 3 dias de corticoide, a depender se ele, na exacerbação, tinha um eosinófilo acima de 300, aquele que ele precisa de uma dose mais alta realmente por mais tempo. Aquele que tem menos de 300, talvez 3 dias de corticoide já seja suficiente, e se ele tem um PCR alto, eu tenho que dar antibiótico, porque, na verdade, talvez a exacerbação seja bacteriana. Enquanto se o paciente que tem eosinófilo muito alto e não tem PCR alto, eu talvez só dê o corticoide, não precisa dar antibiótico, como aquela coisa de dar uma amoxicilina e prednisona para qualquer paciente asmático que está no pronto-socorro. E a gente vai caminhando, né, para poder ver, será que se eu pegar um paciente que ele tem uma identificação viral na exacerbação, ele não está chiando tanto ainda, eu preciso já dar de cara o corticoide? Às vezes não, só que depende de quanto você está próximo do paciente para poder ver os próximos passos do segmento, né? Então, eu acho que a gente vai caminhar um pouco melhor para fenotipar o paciente melhor na crise, porque uma coisa é o fenótipo do paciente na vida do dia a dia. Outra coisa é fenotipar a exacerbação, propriamente dito, para direcionar o melhor tratamento nesse contexto. E já que a gente está falando de up-to-date, né? Então, assim, de novo, isso não está aprovado para a gente poder usar no dia a dia, mas a gente teve trabalhos com tratamentos biológicos na crise de um paciente com asma eosinofílica, e que aí sim foi dado somente o biológico sem corticoide, e o paciente teve uma resposta muito boa. Mas, obviamente, ele usou uma droga anti-eosinófilo, que foi um antirreceptor de L5, mostrando que os pacientes melhoraram até pelo menos igualmente a corticoide, e alguns dados até um pouco melhor disso. Então, isso foi um grande avanço para a gente, porque assim, há mais de 50 anos a gente não tem um tratamento novo para crise de asma. Então, talvez a gente possa tratar em breve crises de asma sem precisar da corticoide sistêmico para o paciente.
E o feno, chefe? Às vezes chega o paciente no consultório, né? Isso acontece muito lá no ambulatório, né? Aqueles pacientes já muito ruins, cronicamente, muito sintomáticos. E aí você fica, será que tem uma exacerbação vinda, mas aquilo não tá ainda escancarado, né? Fazer o feno nesse contexto te ajuda a entender o quanto eu tô diante de um flap de doença mesmo, ou o quanto eu tô diante só de uma progressão de um paciente que já é ruim, já é muito grave, assim? Olha, assim, o feno, ele ajuda muito. Eu acho que, assim, a gente caminhou um tempo que era assim, a gente teve... No início ele não pegou tanto porque acho que as pessoas queriam uma coisa milagrosa. Eu vou fazer um exame e agora todos os meus problemas estão resolvidos. E dentro de uma coisa muito complexa, com múltiplas vias, a gente tem que se munir do máximo de ferramentas que a gente tiver no dia a dia. Então, acho que o básico hoje em dia de um atendimento é você ter um hemograma para ver o eosinófilo, saber se o paciente é alérgico, você ter o feno e cada vez mais vai baratear para a gente poder usar isso no dia a dia. E o feno nesse contexto vai ajudar a gente muito em alguns sentidos. Quanto mais alto o feno, maior o risco desse paciente exacerbar. Então, assim, se eu estou diante de um paciente com asma, e a gente já fez esse exercício de, chegou um paciente com asma no ambulatório, tá super estável, sem sintoma nenhum, ele vem com feno de 80. Gente, tem que aumentar o corticoide inalatório desse paciente. A gente esperar, vai pagar o preço, pode ser que demore alguns meses, mas ele vai exacerbar, é muito alto para isso, alguma coisa está errada. Então, sinal de que a gente precisa fazer um ajuste do tratamento dele ali. Por outro lado, às vezes o que a gente pode usar, talvez com marcador de se ele está usando o tratamento ou não. Então, às vezes você está achando que ele está usando o corticoide inalatório que você está prescrevendo para ele, e na hora que você faz um feno, ele vem e fala, cara, você está usando o mesmo remédio? E ele fala, não, doutor, não uso tanto. Eu falei, opa, então é um marcador de adesão, porque o corticoide inalatório, ele é muito eficaz na maior parte dos pacientes, pelo menos em 80%, 90% dos pacientes com asma, e se o feno não tiver controlado, isso é um sinal de que aquela dose não está sendo adequada, então a gente talvez valha a pena pensar num step up, no aumento da dose nesse indivíduo. Perfeito, chefe. E, por fim, acho que pra gente encerrar esse assunto do feno, você falou bastante sobre baratear o custo do feno, ele ficar mais disponível para prática clínica. Você acha que o feno ele deve ser feito, então, em toda a consulta que a gente vê o paciente com asma, ou na consulta que a gente está decidindo em mudar a terapia do paciente, ou o paciente, como ela disse, que a gente tem dúvida se vai exacerbar ou não? Qual que vai ser o futuro aí da nossa prática como pneumologista usando o feno? Mero, acho que assim, eu já tive experiência quando, na época da residência de clínica, eu fui fazer um estágio fora na Universidade do Porto e o aparelho de feno ficava no consultório e assim, livre acesso para fazer quantos exames quisessem. Então, toda consulta o paciente fazia. Um exame que demora 20, 30 segundos para o paciente fazer, o resultado sai na mesma hora. Inclusive, a maior função da feno é você ter esse point of care que a gente fala. Tá ali na hora, não adianta também você esperar fazer uma semana depois e voltar, porque muita coisa aconteceu nesse meio do caminho. O paciente fez um curso de prednisona, ou teve uma nova exposição e por aí vai. Então, a ideia é que faça em toda a consulta. Claro, se o paciente está muito estável, alguma coisa, você não precisa fazer em toda a consulta, mas em todo paciente com dúvida, ele vale muito a pena a gente fazer na tomada de decisão, até mesmo aquele paciente que não está indo bem, para poder saber, olha, eu faço feno e ele vem extremamente baixo, talvez não seja a questão de aumentar o corticoide inalatório, talvez a questão que seja eu olhar um pouco mais carinho as comorbidades ou alguma outra coisa que talvez possa estar complicando o paciente, e isso ele me ajuda tanto se ele vem alto como se ele vier baixo, para poder pensar em outras possibilidades nesse indivíduo, né? Então, eu acho que o futuro vai ser ter no consultório, por enquanto não é fácil ter isso, mas vários colegas começam a ter cada vez mais isso no seu dia a dia. E veja, se a gente for fazer um paralelo na Inglaterra, que inclusive é recomendado no primary care da Inglaterra o uso de feno para não especialista, a gente está conseguindo em alguns lugares fazer o feno a um custo de 150 a 200 reais. Ainda é caro para você poder fazer em cada consulta, porque o plano de saúde ainda não paga isso, mas muito em breve a gente talvez consiga dar uma barateada para ficar cada vez mais disponível. Legal, foi uma baita atualização, né, e conversa sobre fenótipos. Eu aprendi bastante aqui, né, Júlia? Muito. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado, pessoal, também por ouvir o nosso podcast.
E aguardem os próximos episódios.